Oi, pessoal. Estamos hoje finalizando o nosso bimestre. Então, todo o conteúdo postado, conteúdo no livro, conteúdo no caderno, conteúdo nas videoaulas. Hoje eu vou corrigir a lista de exercícios que entrega até dia 22. Se alguém ficou com alguma dúvida, estou aqui corrigindo item por item. Vou definir o conteúdo da prova bimestral que eu coloquei na aula de hoje e também coloco aqui na videoaula. Então, vocês têm esses dois caminhos para o conteúdo da prova bimestral. O meu e-mail, caso tenham alguma dúvida, algum trabalho que não tenha ido via Sponte, podem me mandar por e-mail sem problemas, certo? Conteúdo da prova bimestral. O livro, páginas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15. O que nós temos nestas páginas? Toda aquela parte inicial, que também tem um resumo no caderno, então o caderno pode servir de auxílio para este estudo, sobre trajetória, ponto material, movimento relativo, deslocamento escalar, distância percorrida, a diferença entre uma e outra, o cálculo do deslocamento escalar. Depois, as questões de MRU, quando nós começamos a estudar os tipos de movimento, nós temos isso no caderno e nas videoaulas. Então, as características do MRU, a equação horária, quando ele é progressivo, quando ele é regressivo, isso tudo é conteúdo na nossa prova. As questões gráficas, saber analisar um gráfico, saber se é um MRU progressivo ou regressivo, calcular uma velocidade a partir da equação horária, é conteúdo da nossa prova bimestral. Então, está aqui, organizado, conteúdo do livro e as nossas questões das videoaulas, que estão todas explicadas, que eu vou enfatizar mais algumas coisas. Semana passada eu deixei uma revisão e agora eu estou enfatizando, corrigindo o trabalho lista. O que nós temos? Nós temos aí a primeira questão. Quais as características do MRU e sua classificação? Movimento, retilíneo, uniforme. Sabemos isso bem. Todo movimento retilíneo uniforme tem velocidade constante e, consequentemente, não tem aceleração. Então, essas características estão bem claras. Se além das características eu pedisse a classificação, aliás, eu pedi a classificação, não é? Ele é progressivo ou regressivo. Progressivo quando a velocidade aumenta, é positiva, ele está indo para o fim da trajetória, velocidade constante, não aumenta. Ou quando ele está voltando na trajetória com velocidade constante, regressivo ou retrógrado. Então, aqui eu não coloquei a classificação, mas estou enfatizando. Questão 2. Um móvel sai do quilômetro 55, SO 55 quilômetros. Ah, mas eu estou fora do sistema internacional. Vamos ver se todas as outras grandezas também estão. Aí a gente trabalha e transforma no fim, caso o exercício peça. Sai do quilômetro 55 com velocidade constante de 40 km por hora. Também não está no SI. Determine, usando a equação horária, a posição depois de passadas 2 horas. Então, tem a posição inicial, a velocidade e o tempo. Quando fala aqui em velocidade constante, me leva para o MRU e para a sua equação horária. Em nenhum momento o exercício fala que ele está voltando, então ele é progressivo com velocidade positiva.
Tudo está, vejam, fora do sistema internacional. O exercício não pede para transformar para o SI, então eu vou trabalhar com tudo em quilômetro e quilômetro por hora. Porém, se aqui fosse quilômetro e esse tempo fosse em minutos, eu passaria tudo para metro e tudo para segundos para organizar tudo no SI. Mas como é quilômetro por hora, a gente vai levando. Posição inicial, 55 km, o SO, substituir na equação horária no lugar do SO, mais a velocidade de 40 km por hora, vezes o tempo de 2 horas. Como eu dizia em aula, cuidem essa equação, de tão simples, às vezes ela pode complicar, porque eu tenho que fazer primeiro a multiplicação e o que dá aqui eu vou somar com 55 quilômetros. Então, 40 vezes 2, 80, mais 55, 135. O que tu fez com a hora? Simplifiquei, ó. Aqui é denominador, aqui é numerador, corto as duas, quilômetro com quilômetro, quilômetro. Então, ele saiu do quilômetro 55 da trajetória e chegou no quilômetro 135. Se eu pedisse eventualmente para vocês desenhar a trajetória, é fazer a trajetória retilínea, colocar o marco 55, colocar o marco 135 e fazer o móvel se deslocar nessa trajetória, certo? E se caso o exercício tivesse pedido no sistema internacional, eu passaria de quilômetro para metro, e a gente sabe que de quilômetro para metro é vezes 1000. Então, são 135.000 metros, certo? Questão 1 e questão 2. Na questão 3, nós temos o nosso gráfico. O que nós visualizamos inicialmente? Estou olhando para um gráfico de eixo X tempo e de eixo Y posição. Então, ele é um ST, posição em função do tempo. Olha a estrada aqui, ó. Começa no 0, vai avançando 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros. Então, este móvel, à medida que vai avançando o tempo, os pares ordenados vão me dando pontos de uma reta ascendente, ou seja, MRU progressivo. Posição inicial, eu só pedia duas coisas no exercício, eu fiz mais um pouco para deixar ele bem completo. Posição inicial é de onde ele parte, os 0 metros, e a posição final é onde ele chega ao fim do percurso de 10 segundos, que é o ponto dos 50 metros. Então, ele saiu da origem e chegou no ponto de 50 metros, depois de 10 segundos. Se eu tenho posição inicial, posição final e intervalo de tempo, se eu jogar tudo isso na equação horária, sabendo que ele é um progressivo, eu posso descobrir a velocidade. Posição final é 50, posição inicial é a origem, que é 0, a velocidade que eu quero e os 10 segundos. Ó, veja que essa partezinha aqui sendo 0, não preciso nem considerar, passo 10 dividindo, 50 por 10, 5 metros por segundo. Então, vejam que essa velocidade que esse móvel percorre, essa trajetória, ela é constante, valendo 5 metros por segundo. Eventualmente, se esse gráfico estivesse em quilômetro e este tempo em horas, o que nós teríamos que fazer? Chegar nessa velocidade em quilômetro por hora, dividir por 3,6, que é o fator de conversão de quilômetro por hora para o sistema internacional, que é em metros por segundo. Então, vocês vejam que com a correção dessa lista, desses 3 exercícios, nós retomamos todas as questões de MRU. Com a revisão da última aula,
Eu acho que está bem completo. Não esqueçam que todas as videoaulas devem estar datadas no caderno, anotando as principais observações de vocês, porque quando nós voltarmos, eu quero esse caderno do primeiro bimestre organizado. Listas postadas, espero que vocês já tenham entregue. Trabalho tema postado também entrega até hoje, dia 22. Trabalho bônus e estamos indo para nossa prova bimestral seguindo o calendário. Espero que vocês estejam aí bem organizados. Qualquer coisa, podem mandar e-mail. Qualquer dúvida, estou à disposição, ou no Sponte ou nos e-mails. Certo, gente? Bons estudos, cuidem-se, saudades de vocês. Qualquer coisa, chame, tá? Beijo.